Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês a respeito de uma coisa que acontece com o Megane, que tanto faz a versão com ar digital quanto com a versão do ar analógico, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? Hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui, né? Dia 13, né? São 4h12, 4h13, tá? E ele está mostrando ali 19 graus como a temperatura normal, tá? Contudo, aqui está fazendo mais ou menos uns 17, 16 graus, né? O que eu quero mostrar para vocês e explicar aqui sobre o funcionamento, que é legal para vocês entenderem, tá bom? Primeiro, como é que funciona esse número aqui, que é a temperatura externa do veículo, tá? Esse número ele é obtido através do sensorzinho que fica aqui embaixo, esse pininho do lado do passageiro, tá? Então, esse sensorzinho é que mostra, que indica a temperatura externa, tá bom? E aí, o que acontece? Acontece que isso já aconteceu, na verdade, com o carro, né, da mãe das crianças, né, que é a outra Megane, né? E com o meu começou a acontecer. O que eu quero dizer com isso? A temperatura começa a não bater, tá? Pode acontecer duas coisas. A temperatura pode começar a ficar muito maior, que é o que estava acontecendo com o meu carro, que é o que está, na verdade, acontecendo com o meu carro. Então, ficava mostrando ali, sei lá, 40 graus, 30 graus, 50 graus, né? E isso, ó, tá vendo que ele está aumentando a temperatura 20 graus, né? E isso é um problema. Por que é um problema? Porque você não tem o referencial da temperatura correta, né? E é chato você ter um indicador que não tem essa temperatura. Mas tem uma coisa que é pior. Quando essa falha nesse sensor, ela causa um número negativo, ou um número muito abaixo. Então imagina o seguinte cenário, tá? Vamos olhar o painel aqui. Eu tô com o ar aqui a 16, né, na ventilação 16, e lá fora está dizendo que está a 20 graus, tá? O que vai acontecer se eu ligar o ar-condicionado? Ele vai esfriar para chegar nos 16 graus. Afinal de contas, lá fora está uma temperatura maior. Então eu consigo resfriar. Só que às vezes essa falha nesse sensor, ela coloca a temperatura negativa aqui, né? Então imagina que tivesse menos 20 graus. Se eu colocasse para ligar o ar com 16, o que ele ia fazer? Ligar o ar quente. Porque se lá fora está menos 20 graus, eu preciso compensar isso aqui com um ar quente, não ar frio, tá? Isso falando da versão digital. No caso da analógica, o comportamento é similar, tá bom? Legal, deu para entender essa mecânica, o porquê desse problema? Então o problema é basicamente esse sensorzinho que fica aqui na lateral, tá? Léo, o que eu posso fazer? Eu preciso obrigatoriamente trocar a peça? Não, uma coisa que você pode fazer, a primeira coisa de tudo, é você limpar esse sensor. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então olhando aqui embaixo, ó, você consegue ver o sensor, tá? Ele está aqui embaixo, né? E aí você consegue pegar e tentar limpar ele, ver se ele não está com nada que esteja impedindo ele fazer a leitura. Esse é o primeiro ponto, tá? Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é você ter o acesso ao conector dele. Como é que faz isso? Aqui nessa caixinha você consegue puxar ela é por pressão, tá? Então eu vou segurar aqui com uma mão e vou puxar. Tá? Pronto. São dois pinos de pressão que seguram essa caixinha, tá? E aí você tira. Com as duas mãos é mais fácil. Ó, quer ver o pino? Tá vendo o pino aqui, ó? Então tem um em cima e um mais aqui embaixo, ó. Vou puxar ele aqui. Pronto. Tirei essa caixinha, tá? Tirando essa caixinha, você tem acesso ao conector, que tá bem aqui, né? E aí você consegue soltar ele, passar um limpa-contato e fazer a conexão de novo, né? E isso pode resolver o seu problema. Não significa que vai, significa que ele pode resolver. No meu caso, estava dando lá 40 graus, e o que eu fiz? Eu simplesmente mexi nesse conector, chacoalhei ele, né? E ele começou a medir assim, com alguma variação, mas não tão grande. Contudo, como eu já comprei o sensor novo, a gente vai fazer a troca hoje, tá? Para eu poder mostrar para vocês aqui como que é o procedimento, quão simples é fazer isso, e você resolve seu problema e evita. Por quê? Porque mesmo assim, ó, não mudou minha temperatura, ele está aqui 21 graus, aí ele vai subindo, ele vai oscilando. Então o que eu vou fazer? Fazer a troca aqui com vocês, tá bom?
vamos ver o que a gente precisa para fazer essa troca. Vamos lá então, pessoal. O que a gente precisa aqui para fazer a troca do sensor? A primeira coisa que você vai precisar é do sensor em si, tá? Esse sensorzinho, ele é um sensor que é usado na Renault, na Peugeot e na Citroën. É o mesmo sensor, tá? Eu vou deixar o link de onde eu comprei na Shopee, tá? Esse sensor eu paguei, acho que foi R$30, alguma coisa assim, tá? Então é um sensor baratinho, não vale o esforço de tentar arrumar o outro sensor, não faz sentido ter o esforço. O que eu achei legal nele é que ele veio com as termorretrátil, tá? Isso é legal porque aí você faz uma emenda com o fio e já deixa um acabamento bonitinho, né, isolado para não entrar água, não oxidar nem nada, tá bom? Então o sensor é a primeira coisa. A outra coisa que você vai precisar são as espátulas plásticas, tá? Por que a espátula plástica? Porque para você tirar a capa do retrovisor é a forma mais tranquila para você não marcar o retrovisor. Se você for fazer isso com uma chave de fenda, vai ficar marcado que você abriu, tá? Então eu não recomendo. A espátula plástica é um negócio que é o ideal para você fazer. Outra coisa é um estilete ou um alicate para você cortar os dois fios que você vai precisar para fazer a emenda aqui. Caso você esteja usando o termorretrátil, um isqueiro. Caso você não venha o seu com termorretrátil, uma fita isolante de boa qualidade, tá bom? Legal. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso retrovisor, tá? Quando a gente olha o retrovisor e vai apalpando ele, alguns lugares você vê que ele é mais mole, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para você. Ó, tá vendo que aqui eu consigo mover? Então a gente vai achar um ponto de acesso e eu prefiro pontos de acesso ou na lateral ou preferencialmente embaixo, porque se fizer qualquer marca não fica tão visível quanto você tentar fazer o acesso aqui por cima, tá? Existe uma outra forma também de tirar essa capinha, que é você fechar o retrovisor, né, e ter o acesso por aqui, né? Você vai soltar aqui por esse vão aqui de dentro e você consegue fazer essa retirada, tá bom? Eu não vou conseguir, eu não tô com o tripé aqui para poder filmar o processo, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui nos melhores lugares aquelas peças ali, né? Essas pecinhas plásticas aqui, para fazer o item, né? Para poder segurar e aí a gente consegue abrir, tá bom? Então vamos lá que eu vou colocar aqui e mostrar para vocês, antes de fazer a retirada efetiva desse carinha, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, para vocês entenderem qual que é o procedimento, tá? Com uma delas, o que eu fiz? Eu achei um vãozinho aqui, enfiei ele nessa posição, tá? De lado, enfiei tudo e puxei assim, tá? E vim deslocando ela de lado, tá bom? Então vim deslocando ela aqui e parei ela aqui nesse ponto. Com a outra, eu venho agora passando aqui, ó, e venho subindo, e ele vai soltando a peça, vai desencaixando, sem marcar nada, tá bom? Essa marca aqui é a marca de encostar, de motoqueiro passando e coisas assim, tá bom? Então você vai vir e vai passando aqui, né? Ele aqui dentro já do corpo, e você vem passando, ó. Tá vendo que eu tô deslizando? E aí, ele vai uma hora, ele vai soltar, tá bom? E aí você vai desencaixar ele, é bem tranquilo esse processo. Só precisa da ferramenta certa para você não danificar o plástico. Então, o legal de ter essas pecinhas é que você consegue fazer toda essa manobra e ir soltando as travas, tá bom? Vou fazer aqui com as duas mãos e já volto para mostrar para vocês. Aí, pessoal, olha só. Tá vendo que ele já soltou? Então quando a gente vem, e é legal mostrar esse ponto aqui, você veio com a ferramenta, enfiou ela assim, virou para ela entrar aqui, você deu o espaçamento que você precisava, e aí você vem com a outra e faz. Depois que esse processo está pronto, você vai passando aqui, você vê que não vai pegar na lente, porque a lente está dentro dessa caixa aqui, e aí você vai puxar a sua capinha e vai soltar. Você vê que você tira sem quebrar nada, ó, tá vendo as travas aqui? Fica tudo certinho. E aí você consegue fazer o processo. Então, ó, vou colocar aqui em cima, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Você vê que você tem os fios, que são os fios que controlam o motor do espelho,
tá? Que são esses fios aqui coloridos. E você tem esses dois fiozinhos pretos aqui, que são os fios que controlam o sensor. O sensor é simplesmente você pegar aqui e puxar. E ele vai soltar, tá? Então, ó, vou tirar ele aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui com uma mão só, é sempre mais difícil fazer isso. Pessoal, aqui, ó, então eu tô com o sensor aqui, né? E aí você vem puxando para você tirar e ele tem essa travinha. Vamos comparar o sensor original com esse sensor aqui, tá? O outro que eu comprei. Você vê que o formato deles são parecidos. O que muda é que esse aqui tem uma pontinha, né, para travar e não tem essa aleta lateral aqui. Aí você vai falar assim: ah, Léo, então não vai funcionar? Vai funcionar, né? Você, na hora que você encaixar esse cara aqui, você enfiar ele assim e colocar a capinha, ele vai fixar. Não vai fixar igual, ó, tá vendo? Ele já fixa e você fica com ele preso, né? E aí a capinha vai segurar ele não vai cair. Mas ele não tem essa aletinha aqui, tá? Então, o que é legal a gente olhar aqui? A gente vai sempre olhar o sensor, né? Ver a posição dos fios, cortar um de cada vez e fazer a ligação, tá? Para evitar qualquer tipo de problema, né? Corta mais aqui na pontinha, um fiozinho, faz a emenda, faz a segunda e aí fica tranquilo para você evitar de inverter a polaridade. E aí você vai perguntar assim: ah, Léo, mas o que acontece se inverter? Não sei te dizer, porque eu sempre tomei cuidado para evitar de ter esse problema e eu não vou testar isso aqui, né, no funério. Então, corta um cabo, né, faz ele na mesma posição, ou seja, é o carbinho da esquerda, faz ele, depois faz o da direita e fica tudo certo, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Aí vamos pegar um cenário, você tá no meio da estrada, tá um puta calor, você tá com a sua família dentro do carro e aí não tem o que fazer, assim, começou o sensor a falhar, mostrar uma temperatura negativa e você não consegue ligar o ar. O que você faz, tá? A solução paliativa, que não é aquela que eu recomendo, mas ela é uma forma, é você tirar a capa, né? Você tira essa capa aqui e remove o sensor, corta e isola os fios, né? E eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Vou fazer isso aqui e vou mostrar, né? Ou melhor, já vou explicar para vocês. O que vai acontecer é o seguinte: se você tirar esse sensor, ele vai apagar no painel aquela indicação de temperatura, tá? E aí o seu ar-condicionado vai funcionar. Só que isso é uma gambiarra, né? É uma coisa momentânea, se você não quer ter o sensor ou não consegue trocar ele naquele momento, tá bom? Mas o legal é você fazer o negócio direitinho, né? Você manter o carro funcionando da melhor forma possível, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Cortar um cabinho, fazer a emenda, cortar o segundo cabo, fazer a emenda e aí arrumar os fios para poder colocar aqui. Você vê que os fios eles são bem justinhos, né? Você quase não tem folga. Agora você vai ter um pouco mais de margem do fio, né? E aí você deixa ele numa posição que não atrapalhe, que não gere nenhum problema, tá bom? E aí a gente já vai testar a temperatura nesse processo. Legal? Vamos fazer isso então. Pessoal, vamos lá mostrar no detalhezinho aqui aquilo que eu falei. Eu vim, cortei um lado só, a peça na mesma posição, cortei o fiozinho, tá? Para poder prender ele, para não ter problema, para não ficar do lado errado, tá bom? Então tá vendo, ó, o fiozinho que eu cortei, eu venho aqui e emendo aqui, um com o outro, tá? Enrolo direitinho, não esqueço de passar a fita termorretrátil, porque depois ela vai vir aqui e vai ser colocada aqui na posição, e aí com o isqueiro eu vou queimar e ele vai isolar direitinho, vai ficar certinho. Depois eu faço com o outro. Por que esse jeito é legal? Você não erra, não tem como você errar, porque o fio está separado. Então, ó, nota que quando eu olho aqui, ó, vamos colocar um do lado do outro para vocês, ó. O fio que está solto é exatamente o fio que não está cortado do outro lado. Então você não erra essa posição e consegue garantir o funcionamento do seu sensor, tá bom? Vou fazer os dois aqui certinho e aí já mostro para vocês. Pronto, pessoal. Uma vez que a emenda foi feita, tá? As duas emendas aqui, o que você faz? O excesso de cabo, você posiciona ele de uma forma que não vai atrapalhar e encaixa a pecinha, o sensor. O sensor é simplesmente você enfiar, como se fosse uma gavetinha e prender ele aqui. Por isso que aquela peça que prende na lateral não é um negócio que vai fazer falta, tá? Essa peça aqui, ó. Então deixa eu mostrar aqui só para vocês relembrarem. Essa peça aqui é original, tá?
E aí ela tem esse item que prende assim, ó, nessa cavidade aqui, tá? Mas não vai fazer falta, não vai gerar problema para vocês, porque ele fica bem fixo e a capa vai segurar ele. Então não precisa se preocupar em, vou passar cola quente e tal. Até porque o sensor ele tá desse lado aqui, tá bom? Ele não é essa ponta aqui, ele é essa parte aqui que pega a temperatura, tá? Fez a ligação dos fios, organizou certinho aqui dentro, né? O que você vai ter que fazer agora é colocar a capa de volta, tá bom? Mas antes de colocar a capa, o que eu recomendo? Fazer um teste para ver se ele está captando a temperatura certinho. Então você vai deixar ele aqui do jeito que está. Lembrando um ponto importante, não citei isso, mas é legal reforçar, você faz todo esse processo com o carro desligado. Tá, ó, eu tô sem o cartão não tá aqui, né? Então a gente vai inserir o cartão e vai ligar o carro. Ele vai ligar a parte elétrica, né? E aí você tem a temperatura aqui. Vocês lembram que ele estava mostrando lá 40 e pouco, 38 e tal? Agora ele tá, eu tô numa garagem fechada, então ele tá mostrando a temperatura aqui e ele vai regular a temperatura certinho, né? E aí você não vai ter mais esse problema de eventualmente ele dar temperatura negativa. Tá? Eu já fiz a troca, como eu comentei, no outro Megane. E o funério, né, que é o que eu estou mexendo agora, ele nunca tinha sido feito, ou seja, 14 anos, desde zero, nunca precisou trocar. O outro era 12, 13 e precisou fazer a troca. Então não tem meio que uma regra, né? Esse sensor ele deve ter uma vida útil, ele vai dar problema em algum lugar, mas é uma peça de R$30, então não é o problema. E a troca, vocês viram que é bem simples, tá? Então, vou desligar agora o carro. Vou tirar o cartão e o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente vir aqui para fazer o encaixe da capa, tá? Então vou tirar aqui as ferramentas de cima, tá bom? E a gente vai fazer esse processo aqui junto, tá? Como é que é o processo de encaixar a capa? Simplesmente a mesma ordem que você tirou. Então você vai posicionar, você tem que lembrar que, ó, vamos olhar aqui no detalhe, aqui, ó, é onde fica o sensor. Então você vai olhar aqui embaixo e vai fazer o encaixe de forma que você não tire o sensor da posição, tá? Então você vai achar a posição certinha, né? E aí você vai encaixar. Com uma mão só é mais difícil, tá? Mas esse o processo. Você vai colocando tudo na mesma posição e ele vai fazer um tec. Então são as travinhas que vão estar prendendo. Garanta que você fechou ele inteiro para não danificar, tá bom? Vou fazer isso aqui e já mostro aqui acabado para vocês. Pronto, aqui está o resultado final, tá? Só para lembrar, você pode começar pela parte frontal ou pode colocar pela traseira. Eu acabei optando por começar pela parte daqui, então eu encaixei aqui, vim olhando e vim posicionando até ele ficar. Nota, lembra que eu falei do pininho? Ó, aqui o pininho, certo? Ele não vai cair, ó. Tá vendo que ele tá duro? Ele não vai sair da posição. Então você não precisa se preocupar e falar assim, mas não é exatamente igual ao modelo. Não tem problema, tá? Ele fica fixo, ele fica certinho, fechadinho e você consegue ter ali o seu sensor voltando a funcionar, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Vocês viram que o processo de troca do sensor é um processo bem tranquilo e garante que você vai ter o carro funcionando da forma ideal, né? Uma vez que você fechou tudo, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai testar novamente, só para garantir que você não apertou nenhum fio, nem nada. Vamos ligar aqui a parte elétrica, né? E aí, ó, temperatura mostrando certinho. E aí você tem o seu carro, vai garantir que o seu ar-condicionado vai funcionar direitinho, tá? Se você não conhece o canal, recomendo, se inscreve. São mais de 100 vídeos exclusivos sobre o Megane, mas obviamente eles servem para outros carros, mas especialmente no Megane você tem isso. Eu explico tudo aqui no detalhe, como vocês estão vendo, como instalar multimídia, como fazer modo teste, tudo que eu vou aprendendo ao longo do tempo com o carro, eu vou mostrando para vocês como fazer para você conseguir arrumar tranquilamente sem ter nenhuma dor de cabeça. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder compartilhar, comenta aqui quanto tempo durou o seu sensor de temperatura, se você está com problema. Eu vou deixar o link de onde eu comprei o sensor para que você possa também comprar o seu. E se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para mandar comentário aqui que eu vou te responder, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.